Juízes, capítulo de número 11. Juízes, capítulo de número 11. Eu vou ler alguns versículos com você. Juízes, capítulo de número 11. O versículo de número 1 em diante diz assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios marginalizados uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. Vá mais à frente agora, vá para o versículo de número 29 do mesmo capítulo. Versículo de número 29. O texto continua a nos revelar e a dizer assim, versículo 29: então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, passou-se por Mispa de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez esse voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Versículo de número 34. Versículo de número 34 diz assim: quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, e ela era filha única, Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa. Estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Glória a Deus. Senta no seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos debaixo desse texto, e esse texto ele é muito revelador. Nem tudo na nossa vida e nem todo culto na nossa vida tem que terminar com alegria. Todo culto na nossa vida tem que terminar com um encontro com Deus. Tem encontros com Deus que nos trazem alegria, saímos pulando, dançando e cantando.
Tem encontros com Deus que nos trazem dor, reflexão, arrependimento e até mesmo um sentimento de uma angústia que nos leva não à morte, mas a um caminho de transformação. Esse texto, ele começa com um caminho de uma vergonha que existia na vida de Jefté. Quando nós começamos a analisar a história, e esse texto ele começa a fazer um resumo, uma síntese da história de Jefté, um homem que se tornou um homem vencedor fora, mas um perdedor dentro. Na Bíblia está a história de pessoas que perderam fora e venceram dentro, de pessoas que venceram dentro e perderam fora. Mas na Bíblia também Cristo nos ensina a história de pessoas que aprenderam que o maior sucesso não começa fora, mas começa dentro. Jefté é um homem que a vida dele vai nos revelar uma história de dor, de angústia, de tristeza, e que reflete a história de muitas famílias na terra. Muitas famílias que em algum momento são saqueadas ou nascem de histórias de pessoas deformadas. Pessoas que até carregam o cristianismo como uma herança, mas que não conseguem aplicar o cristianismo na prática. A Bíblia diz que Jefté ele vai nascer de uma relação de Gileade, que é o pai de Jefté, com uma prostituta. Dessa relação, que não era uma relação de amor afetivo, de um propósito, mas sim, simplesmente uma relação carnal para preencher um desejo carnal, vai se nascer Jefté. Jefté carrega algumas heranças espirituais dentro de si. Primeiro, ele é filho de uma relação extraconjugal. Em segundo lugar, Jefté é filho da orfandade, o texto diz isso. Ele vai se tornar órfão de mãe. Ele não vai ter uma mãe presente. Provavelmente esta mulher, que o texto relata que ela é mãe de Jefté, ela não vai ter o coração voltado para criar Jefté. A vida dela não está boa nem para ela, quanto mais para gerar um filho. É assim que acontece com muitas pessoas da terra. Não estão preparadas. O filho não nasce de uma programação, de um sonho, de um projeto, de um plano estabelecido, mas nasce de um erro, de um acaso, de uma noite de prazer, de um dia, de um momento, de algo que aconteceu simplesmente para terminar ali, mas não terminou. E daquela relação, daquele encontro, daquele momento de prazer onde Deus não estava, uma criança foi gerada. Jefté foi gerado assim. Jefté nasceu nesse estado. Ele se tornou órfão de mãe. Ele não teve a presença de uma mãe, ele não teve um carinho de uma mãe, ele não teve um abraço de uma mãe, ele não teve a proteção de uma mãe, ele não teve o cuidado de uma mãe fazer uma comida pensando nele, cuidando dele, levando para ele no prato. E a Bíblia diz que ele foi morar com Gileade, que era o seu pai. Mas quando ele entrou naquele lar, havia toda uma estrutura de lar de rejeição, de abandono, uma estrutura de lar onde ele não era bem-vindo. Ele era sempre considerado o filho da outra, o filho da prostituta, o filho que nasceu para não estar ali, que não devia estar ali. Então o primeiro aspecto que nós notamos na vida de Jefté é que ele era um homem que ele foi rejeitado dentro da sua casa, dentro da sua família. Não teve uma paternidade presente na sua vida, ao ponto que o texto diz que quando ele foi para ser expulso da sua casa, Gileade não se manifestou. Gileade, que era o pai dele, não se posicionou, não se colocou como um homem ativo. Isso mostra que Gileade, ele tinha uma masculinidade passiva, uma masculinidade inclinada para os erros, e não tinha capacidade de consertar os seus erros. O texto, quando diz que ele foi expulso da sua casa, porque os irmãos não queriam dividir a herança com ele, mostra que Gileade não pensou em momento nenhum em criar um caminho de restituição, um caminho de justiça, um caminho de trazer um caminho de equilíbrio numa família que estava desequilibrada pelo seu pecado, pelo seu erro. Homens passivos, homens que não exercem uma masculinidade pelo Espírito Santo de Deus, eles permitem que o seu lar entre em um lar de desarmonia, um lar de descrédito, porque eles não colocam em ordem a sua casa, não colocam em ordem os seus filhos, mas aceitam que dentro do mesmo lar os seus filhos passem por preconceitos,
passem por diferenças e permitam até mesmo que no meio dos irmãos haja uma competição e uma diferença e uma desarmonia. Você que é homem neste lugar, o Espírito Santo quer te gerar essa noite. Talvez você nasceu num lar que tudo foi errado, mas essa noite nós estamos aqui debaixo de uma palavra: paternidade espiritual. A paternidade que não foi exercida pelo seu pai na sua vida, pela sua mãe na sua vida. Deus deseja começar uma obra de assumir você, de cuidar de você, de gerar você, de corrigir você e de gerar você segundo a vontade dele. Esse lar de Jefté é um lar que representa muito dos lares brasileiros. É um lar que representa um lar que tem filhos que são filhos da orfandade. Não porque o pai ou a mãe morreu, mas porque de um lado a mãe não está presente, não vive junto, e o pai que é presente é um pai omisso. Existem, a maioria dos lares brasileiros, existe um processo que é contrário, mas que dita a mesma ordem de reflexos espirituais de destruição na vida dos filhos, que gera uma geração totalmente deformada, e a consequência disso é que vai se propagando, vai se multiplicando e vai se perpetuando, geração após geração, filhos que são gerados errados, que vão continuando a gerar errado. Sabe, queridos, a Bíblia diz que ter um encontro com Jesus não é só ter um momento de viver a bondade de Jesus, mas ter a oportunidade de viver a transformação de Jesus na nossa vida. O texto diz que Jefté, ele foi órfão, mas ele também foi bastardo. Orfandade é ausência, bastardo é ser aquele que é rejeitado, abandonado, marginalizado. É o filho bastardo, é o filho da vergonha, é o filho da dor, é o filho do erro, é o filho daquilo que não foi projetado. Ele é um filho bastardo. Ele é aquele que nunca foi projetado, ele é aquele que nunca foi sonhado. Sabe, é bom, muitos de nós nascemos sonhados, mas muitos de nós, talvez que estamos aqui, nascemos sem ser sonhados pelos nossos pais. Mas eu entendo algo, que antes de nascer qualquer coisa nessa terra, produzida pela criação de Deus, nasce no céu em primeiro lugar. E é por isso que Deus, ele deseja ser o nosso Pai. Porque Deus ser o nosso Pai, é Deus assumir a paternidade aonde aqueles que são pais sobre a nossa vida não conseguiram preencher. E por mais que nós possamos ter nascido numa família cristã, porque essa família de Jefté, essa família a qual tem irmãos, e ele tem sobre ele uma madrastra, essa família não é uma família de pessoas que não conhecem a Deus. Essa família é uma família de pessoas que nasceram nas bases do Evangelho ou da Palavra de Deus nos seus dias. Eles nasceram num lar que tem conhecimento de Deus e que conhecem a Deus. Mas a Bíblia diz que Jefté, ele vai crescer nesse cenário, marginalizado dentro, rejeitado dentro. A palavra marginalizado significa aquele que está à margem de algo, aquele que está à margem de oportunidade, aquele que está à margem de amor, aquele que está à margem de herança, aquele que está à margem de direito, que carregam o estereótipo de andar à margem, querem ser sombra, mas não querem ser pessoa. Deus não te fez para ser sombra, Deus te fez para ser pessoa. É tão bom quando tem alguém que a gente sente falta, é tão bom quando tem alguém que a gente quer junto. Mas sabe como isso acontece? Quando a gente se apresenta, quando a gente decide ser curado, quando a gente permite que o bálsamo de Gileade passe sobre as nossas vidas. Não viva mais à margem na presença de Deus. Você não é mais filho bastardo, você não é mais órfão. O Filho de Deus se manifestou para que o Pai chegue na sua vida. Ele vivia à margem dentro da sua família. Isso aqui é uma família, querido. Só que é você que decide o nível que você vai viver. Porque nesse lugar não existe exclusão, nesse lugar não existe preconceito.
Para mim pode chegar aqui o homem mais rico da terra ou mais pobre, eu não tenho preconceito com ele, não tenho pré significa antes de ter um conceito, eu tenho um conceito anterior. Não, eu não julgo por aquilo que eu vejo, eu julgo por aquilo que eu creio. E eu creio que todo homem em Deus vai se tornar um homem segundo o coração de Deus. O rico vai se tornar segundo o coração de Deus, o pobre vai se tornar segundo o coração de Deus, o drogado vai se tornar segundo o coração de Deus, o são vai se tornar segundo o coração de Deus. Mateus capítulo 11 versículo 28, Jesus não veio para os que eram são, mas veio para os que eram doentes. E ele disse: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele sofreu dentro, ele também sofreu fora. Jefté era o filho da prostituta. Sabe, tem algumas coisas que nós precisamos ler atentamente na Bíblia. O Deus que revela, Ele muitas coisas, Ele quer revelar algo nas nossas vidas, não para desvalorizar a pessoa, mas para mostrar aquilo que determinou a história de alguém. Quando a Bíblia diz que ele era o filho da prostituta, a Bíblia diz que ele também carregava um traço social, ambiental, que determinava e que formatava a existência dele, a formação de personalidade, de caráter, de sonhos, de projetos, de ambições que iam existir na vida do menino, do jovem, do adolescente, do adulto. Jefté, ele era o filho da prostituta. É como se ele fosse órfão, mas ele não era só órfão, ele era órfão de uma mulher que era vergonha na sociedade dos seus dias. Uma mulher que nos seus dias era uma mulher que era considerada maldita, uma mulher que era considerada a pior de todas. Se a prostituição hoje, ela é no contexto de área trabalhista, algo que é reconhecido como profissão, ela continua sendo algo destrutivo para a pessoa que exerce e para a pessoa que usa essa oportunidade. Ela continua sendo algo maligno, destrutivo. Mas hoje a pessoa que exerce isso com fim profissional, por mais que ela esteja sendo um instrumento do diabo para se autodestruir e destruir a sua vida, ela tem proteções sociais sobre ela. Mas nos dias de Jefté não havia isso. A mãe dele era uma pessoa horrível, era uma pessoa que não tinha valor, e a consequência disso é que eu imagino ele na escola e as pessoas dizendo: olha o filho da prostituta, dia das mães, todo mundo com as suas mães, e ele não tinha uma mãe presente. A madrastra dele, a Bíblia deixa bem claro que ela era totalmente ausente, que se faltasse comida ia faltar para ele, que se todo mundo comesse os pedaços melhores do frango, ele ia ficar sem o pedaço, ou talvez ia comer o pior, talvez ia comer o pescoço, talvez ia comer o pedaço que ninguém queria. Então ela não tinha um coração de mãe, ela era madrasta e somente madrasta. Jefté viveu uma vida marginalizada, e por causa dessa vida marginalizada, dentro dele foi crescendo alguns sonhos. Ele foi expulso. A Bíblia diz que ele não pediu para sair da sua casa, mas ele foi expulso. Ele foi expulso, ele saiu dali como alguém que as pessoas não queriam dividir as riquezas. Sabe, querido, quando o nosso coração é dominado pelo dinheiro, a gente começa a medir as pessoas e valorizar as pessoas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas têm. Jefté nunca foi valorizado por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele tinha. E por aquilo que ele tinha, as pessoas decidiram desistir dele, porque não queriam dividir a riqueza com ele. Sabe que você não valorize ninguém por aquilo que ele tem, porque o ter é passageiro, mas o ser é eterno. Muitas pessoas colocam a sua vida no ter, não que você não deva ter, e não que você não busque ter, mas sabe, a ordem de Deus não é ter, a ordem de Deus é ser, fazer e ter, porque o ter é passageiro. A Bíblia diz que Salomão, ele vai dizer que as riquezas que ele teve surtiu para um propósito na vida dele, mas não determinou a felicidade dele, porque a felicidade não está no ter, a felicidade está no ser. Homens e mulheres andaram com Jesus e em muitos momentos eles não tinham muitas coisas, mas eles tinham a presença de Jesus, eles tinham um acalento da palavra, eles tinham a presença do Pai, e eles se tornaram pessoas realizadas, porque mesmo que você não tenha tudo que você quer ter, se você tiver Jesus, você será tudo que você precisa ser para você se tornar uma pessoa realizada.
Jefté foi expulso. Foi expulso não porque ele era mau. A Bíblia deixa bem claro porque ele foi expulso. Ele foi expulso por herança. Ele foi expulso por dinheiro. Ele foi expulso por busca de dinheiro, por busca de poder. Sabe o que é isso, querido? Quantas famílias estão se destruindo por causa de dinheiro, por causa de riquezas. Sabe, a palavra de hoje é níveis de idolatria. Não deixe o dinheiro se tornar Deus na sua vida. Use o dinheiro como ferramenta, mas não deixe que ele se torne Deus na sua vida. Jesus vai comparar o dinheiro a Deus, porque muitas pessoas passam a ser governadas pelo dinheiro e não mais por Deus. E o governo do dinheiro é um governo subliminar, e é um governo sensível. Não, eu vou fazer isso porque quanto mais eu tenho, mais eu abençoo a Deus. Sabe por quê? Eu particularmente nunca vi um crente ganhar na loteria. E todo crente que tenta jogar na loteria, eu nem te indico jogar, porque eu acredito que você nunca vai ganhar na loteria. Só se for para você se perder, querido, porque Deus não deixa crente ganhar na loteria. A primeira coisa que um crente diz quando quer ganhar na loteria: não, eu vou ganhar na loteria, que eu vou dar 10% da minha riqueza para Deus. Querido, se isso acontecesse mesmo, Deus fazia todos os crentes ganhar na loteria, sim ou não? Sim. Claro, a riqueza do reino ia vir toda para o reino. Eu ia dizer aqui para todo mundo jogar na loteria, para a gente comprar o maior prédio da cidade, e comprar prédios em 10 cidades. Vamos jogar na loteria e vamos ganhar. Só que na verdade o dinheiro, ele é algo autodestrutivo, porque ao mesmo tempo que ele é uma ferramenta abençoadora nas nossas vidas, ele pode se tornar um Deus na nossa vida. Por causa de dinheiro, pessoas perdem casamento, porque se perdem em quem são. Por causa de dinheiro, pessoas se afastam dos filhos, não porque deixam de amar os filhos, mas porque passam a trabalhar tanto que não tem mais tempo para ver o filho. E quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. E a pessoa passa a trabalhar, e quando ela chega num tempo da vida, ela perdeu o crescimento do filho, ela perdeu a idade de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e não volta mais. Eu já tive encontros no meu pastoreado de cuidar de pais com 60 anos, com 50 anos, que choravam o choro da depressão, e essa depressão não era casual. Essa depressão é porque eles passaram a vida toda trabalhando, se dedicando para dar a melhor roupa, dar o melhor carro, dar o melhor emprego, dar o melhor estudo, dar o melhor hospital para o filho, dar a melhor viagem para o filho. E sabe o que aconteceu? Agora eles estão em depressão, porque o filho ou a filha saiu de casa, se casou, deu a síndrome do ninho vazio, que é quando o filho sai de casa, e o pai agora está totalmente triste. Por quê? Porque ele perdeu os momentos da vida que ele teve de ter com o filho dele, e agora que ele tem tempo para ter tempo com o filho não tem mais tempo para estar com ele, porque a idade do filho mudou. O filho não é mais uma criança, não é mais um bebê, e o pai diz: filho, vamos sair junto. E o filho diz: pai, hoje não dá, eu tenho 25 anos, eu vou pegar o meu carro e vou sair com a minha noiva, eu vou pegar o meu carro e vou sair com os meus amigos. E daqui uns dias o filho vai dizer: tchau pai, fui, caminhei, estou seguindo a minha vida. Por quê? Porque houve uma inversão de tempo. Use o dinheiro para você dizimar, use o dinheiro para você ofertar, use o dinheiro para você dar conforto, busque promoções na sua vida, mas não entregue o seu coração às riquezas. Ela pode se tornar uma adoração na sua vida. É verdade. Por que se tornar uma adoração? Porque nós falamos algumas palavras que elas já perderam sentido no nosso tempo, ou nós nunca buscamos saber o verdadeiro sentido dessas palavras. A gente fala sobre amor, mas muitas vezes nós não conseguimos significar o amor nas nossas relações. Nós não conseguimos significar o amor nas nossas relações afetivas, sejam elas familiares, sejam elas de amizades. Nós não conseguimos significar o amor nos nossos relacionamentos com o próximo, com o irmão que entra na igreja, com o perdido.
e nós precisamos ressignificar as palavras do nosso interior. Avivamento é quando Deus ressignifica aquilo que perdeu o significado. Deus vai dizer para a igreja de Efésios: eu sei que vocês me amam, eu sei que vocês me amam, mas eu quero que vocês voltem ao primeiro amor somente. Deus não está dizendo que aquela igreja não ama, Deus está dizendo que aquela igreja não ama como amava antes. Deus está dizendo: é tempo de ressignificar o amor, é tempo de vocês ressignificarem a sua busca, o seu desejo, a sua fome, o seu anseio, a sua santidade por mim. Então, querido, algumas palavras precisam ser ressignificadas. Uma delas é adoração, porque idolatria, ela é um antônimo de adoração, porque idolatria é uma adoração errada. Idolatria é uma adoração perdida. Idolatria é uma adoração que você adora aquilo que não é para adorar. Você só perde a ordem do que você adora. Mas o que é adorar? Adoração, em primeiro lugar, é prostrar-se. Adoração é você se prostrar. Prostrar significa literalmente se ajoelhar. Prostrar significa literalmente você cair diante de algo ou de alguém. É por isso que quando eu e você temos um encontro com Deus, é por isso que quando eu e você entramos na casa do Senhor, nós temos isso não por obrigação, mas é da nossa natureza, dobrar os nossos joelhos. Quem nos ensinou isso? Por acaso alguém nos obrigou a fazer isso? Não, isso vem da adoração. Adoração é você se prostrar, adoração é você se ajoelhar, adoração é você se colocar de joelho diante de algo ou diante de alguém. Quando nós tivemos um encontro com Jesus, nós nos colocamos de joelho, nós nos rendemos aos seus pés. Você vai ver em muitos textos do Novo Testamento, Jesus andando e pessoas vindo até Ele e se prostrando diante dEle e se lançando diante dos seus pés. A Bíblia diz que Moisés, quando teve um encontro com Deus na sarça ardente, ele tirou as sandálias e ele se prostrou diante de Deus que se manifestava naquele lugar. Querido, que eu e você possamos ter um coração disposto a adorar o Senhor, a nos prostrar diante dEle, a nos rendermos diante dEle a cada manhã, a cada dia. Que eu e você possamos nunca envelhecer no nosso desejo de se prostrar diante dEle, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo o seu amor, reconhecendo a sua fidelidade, reconhecendo a sua força. Adoração é se prostrar em respeito, se prostrar em temor, se prostrar em reconhecimento de quem é que está diante de você. A segunda coisa que adoração é se entregar. Nós falamos, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, e nós achamos que adoração é simplesmente uma atitude exterior. Adoração é uma entrega de tudo. É uma entrega de tudo que você é e de tudo que você tem. É por isso que o dinheiro pode se tornar uma idolatria, como a miséria pode se tornar uma idolatria. Nem o dinheiro pode se tornar uma idolatria, nem uma miséria pode se tornar uma idolatria. Sabe por quê? Porque adoração é se entregar, é entregar tudo. A Bíblia diz que um jovem rico foi até Jesus. Ele até gostava do que Jesus fazia, ele até gostava dos milagres, ele olhava para Jesus como alguém miraculoso, alguém divino. Mas o dia que Jesus disse para ele: olha, vai e entregue todas as suas riquezas aos pobres, volte e venha e me siga, ele não conseguiu. Não é porque ele não conseguiu se prostrar, ele só não conseguiu viver o outro nível da adoração, que é entregar. Eu e você precisamos nos entregar a Deus. Há muitas coisas que não aconteceram na nossa vida porque nós não se entregamos ainda. Nós precisamos entregar o nosso coração por inteiro. Adoração é quando você não rasga as suas vestes, mas você rasga o seu coração diante dele e diz: Deus, eu estou aqui para entregar diante de ti a minha vida. Eu quero hoje te aceitar, eu quero hoje renovar a minha aliança, eu quero entregar a minha vida, entregar os meus recursos, entregar o meu talento, entregar os meus dons, entregar as minhas capacidades diante de ti. Adoração é se entregar diante de Deus. Será que você tem adorado a Deus? A pergunta que eu faço é: você tem adorado a Deus? Você tem se entregado aos propósitos de Deus? Ou você caminha nos seus propósitos?
Sabe, querido, Deus não quer o nosso cântico. O nosso cântico é pano de fundo para Deus querer a nossa adoração. A gente pensa que cantar é adorar. Cantar pode ser adorar, se no nosso cântico tiver envolvido os níveis de adoração. Se não, cantar é só cantar. Cantar é só sentir a alegria momentânea de cantar diante de Deus. Sabe, tudo que nós fazemos, seja na igreja, seja na nossa vida, tudo tem que entronizar o Senhor. Tudo tem que ter na nossa vida prostração. Tudo que tem que ter na nossa vida entrega. Seja como alguém aqui dentro da igreja, seja alguém lá fora, você tem que adorar ao Senhor. Adore ao Senhor com tudo que você é. Adore ao Senhor com tudo que você tem. É por isso que lá em Provérbios a Bíblia diz assim: adore, honre ao Senhor com todas as primícias da sua vida. Porque honra está ligada estritamente à adoração. Porque nós nos prostramos diante de Deus, nos ajoelhamos, porque nós decidimos reconhecê-lo, honrá-lo. E adoração significa mais o quê? Adoração significa servir. Você só adora por completo quando você decide servir a Deus. Porque nenhuma adoração pode ter o fim de acabar em você. Quando a adoração tem o fim de acabar em você, você não completou os estados da adoração. A adoração tem um fim de produzir a glória de Deus na terra. Eu e você não adoramos para sairmos daqui somente satisfeitos, para sairmos daqui somente abençoados. Porque ser abençoado é bom, mas o nível que Deus tem para a nossa vida é muito maior do que ser abençoado. O nível que Deus tem para a nossa vida é de nos tornarmos abençoadores. Eu quero ser um abençoador em todos os aspectos. Eu quero ser um abençoador nos meus talentos. Eu quero ser um abençoador na minha inteligência. Eu quero ser um abençoador nas minhas capacidades intelectuais. Eu quero ser um abençoador nas minhas finanças. Eu quero que o Espírito Santo me encha e eu seja cheio dos dons espirituais, porque eu quero repartir no meio da congregação. Eu quero orar pelos enfermos. Eu quero pregar boas novas do Evangelho aos perdidos. Eu quero anunciar a liberdade aos cativos. Eu quero assolar os lugares destruídos pelo diabo. Eu quero anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu quero dizer para Jerusalém: é chegado o Rei da Glória. A adoração é você decidir servir ao Senhor hoje, não amanhã. Só que a gente não entende o que é adoração, e a gente acha que está no culto, está adorando. O culto na verdade não faz você adorar. O culto te conduz a você entrar no lugar de adoração. Porque a adoração é se prostrar não só de joelho, mas se prostrar de coração. É quando você sai do pecado e decide viver a vontade de Deus. Você se prostra diante de Deus e você ora, como a parábola que Jesus disse. Um fariseu orava e dizia assim: eu estou aqui, Senhor, porque não peco, porque não falho, porque faço tudo certo. Mas um publicano orava e dizia: eu estou aqui porque eu sou um homem que eu preciso da tua glória dia após dia. Eu estou aqui, Senhor, porque talvez até chegar aqui eu já pequei, eu já entristeci o Senhor, mas hoje eu me prostro novamente, hoje eu me rendo novamente, hoje eu me lanço novamente aos teus pés, porque eu careço da tua glória e não posso viver sem ela nenhum dia da minha vida. Que eu e você possamos viver a palavra adoração e não falar de adoração. Falar de amor é fácil, viver amor é difícil. Falar de adoração é fácil, viver adoração é difícil. Porque viver adoração exige prostrar-se, exige entregar-se e exige servir. Nós precisamos prostrar-se, nós precisamos entregar e nós precisamos servir. A palavra servir é tão forte porque uma pergunta que Deus nos faz é: você serve para quê? Nós podemos dizer aqui, sabe, nesse lugar todos se tornam iguais, querido. Nós podemos dizer aqui: eu sou advogado, eu sou juiz, eu sou promotor, eu sou predeiro, eu sou jardineiro. Mas a grande pergunta que Deus faz é:
Para que você serve a mim? Qual o seu serviço para mim? A Bíblia diz que existem 22 dons na Bíblia. Existe dom de cooperação, existe dom de hospitalidade, existe dons miraculosos, existe dom de administração, existe dom de liderança, existe dom de contribuição. Tem pessoas que servem para orar muito, mas não têm o poder de contribuir muito. Tem pessoas que não oram tanto, mas têm o poder de contribuir muito. Tem pessoas que servem para liderar. Tem pessoas que são como Raabe, tinham o dom da hospitalidade, receberam homens de Deus como se recebesse a anjos na sua casa. Não eram anjos, mas ela recebeu como se fossem anjos na sua casa. Eram espias, eram homens pecadores, mas que estavam a serviço de Deus. E a Bíblia diz que por causa da hospitalidade de Raabe, ela foi liberta da prostituição, a sua casa foi liberta da destruição, e ela e a casa dela se tornou o povo escolhido de Deus. Adoração, quando você serve, muda o coração de Deus. Jericó foi destruído, mas Raabe foi salva e a sua família foi salva, porque ela decidiu servir. Quando você decide servir, quando você decide trabalhar para Deus com aquilo que Deus te colocou como capacidade, Deus trabalha para você. Trabalhe para Deus e Deus vai trabalhar para você. Trabalhe para Deus e Deus vai trabalhar para você. Mas pastor, eu não sou pastor. Mas você pode servir em tantas coisas que Deus deseja te usar na presença dEle. É por isso que daí vem idolatria. Idolatria é você não adorar aquele de direito. Idolatria é você se prostrar à pessoa errada. Idolatria é você colocar o seu coração naquilo que é passageiro e não naquilo que é eterno. É por isso que muitas vezes nós pensamos que idolatria só está no Salmo 115, imagem de escultura. Aquele que tem olhos, mas não vê; aquele que tem boca, mas não fala; aquele que tem nariz, mas não cheira; aquele que tem mãos, mas não toca; aquele que tem pés, mas não anda. E a Bíblia diz no Salmo 115, versículo de número 8, que aqueles que adoram a esse, assim se tornarão como eles. Terão olhos, mas não verão; terão boca, mas não falarão; terão ouvido, mas não ouvirão; terão pés, mas não conseguirão andar; terão mãos, mas não conseguirão tocar. Então, em outras palavras, a idolatria, ela te tira a capacidade de ver Deus corretamente. A idolatria te tira a capacidade de ouvir Deus corretamente. A idolatria tira a sensibilidade de você sentir quem você precisa sentir, de sentir as dores, de sentir as angústias, de sentir os medos. A idolatria, ela te tira a capacidade de andar, de viver o amanhã. Então, em nome de Jesus, se existe alguma idolatria no meu e no seu coração, esta noite deixe o Espírito Santo arrancar, que Ele seja o único a ser adorado, que Ele seja o único a ser invocado, que Ele seja o único a ser desejado. O desejado das nações está neste lugar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Me ajude a melhorar. Sou essa terra. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar, Senhor. Sozinho não consigo mais. Oh, yeah. A idolatria é quando algo maior do que Deus toma o seu coração. Algo que é passageiro, algo que é momentâneo, algo que os seus olhos se sentem seguros. É por isso que tudo aquilo que você busca a segurança pode se tornar idolatria. Jesus disse: quando vocês saírem, saiam de 2 em 2, e não precisam levar dinheiro com vocês. Sabe por que Jesus diz isso? Porque Ele sabe que a nossa natureza é inclinada à segurança momentânea. E Jesus disse: não precisam levar dinheiro com vocês, porque de cidade em cidade vocês serão cuidados. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo de número 6, que até as aves do céu são cuidadas por Deus, até os pombos são cuidados por Deus. Imagine eu e você
que não somos pombos, que não somos animais, mas somos a coroa da sua criação. Somos filhos segundo a vontade, o amor e a misericórdia de Deus. Você não é um animal, você não é um pombo, você é filho de Deus, querido. E por você ser filho de Deus, Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Sabe o que virou idolatria no coração de Jefté? O desejo de ser reconhecido pela sua família que o expulsou, que o abandonou. Sabe, queridos, essa mensagem que Deus ministrou ao meu coração para ministrar o seu também, ela fala muito com o tempo que estamos vivendo. Jefté, ele tinha o mesmo desejo do que muitas pessoas têm hoje. E eu acredito que o maior lugar que isso acontece é nas redes sociais. Muitas vezes nós estamos nas redes sociais não para mostrar a glória de Deus. Nós estamos nas redes sociais para provar a alguém que nós somos bons em alguma coisa. Jefté tinha um desejo. O mundo materialista é um mundo que te faz viver vitória em todo o tempo. E o problema não é a vitória, querido, porque Deus tem vitória para todo mundo neste lugar. Deus quer que você tenha uma vida abençoada nessa terra. O problema é quando a vitória se torna maior do que o Deus da vitória na sua vida. A Bíblia diz que Deus tinha promessa para Israel, mas a maior promessa que Deus tinha para Israel era uma: eu estarei com vocês todos os dias. A maior promessa que Jesus fez não foi a promessa das bênçãos dessa terra, mas foi que estaria conosco todos os dias. Eu e você temos a maior promessa, que Jesus está conosco todos os dias. Mas Israel amou mais a promessa do que o Deus da promessa. E o nosso perigo é amar mais a promessa do que o Deus da promessa. Deus faz promessas ao nosso coração: promessa de casamento, promessa de filhos, promessa de emprego, promessa de concurso, promessa de empresas. Mas o nosso perigo é amar mais a promessa do que o Deus da promessa. E todos nós podemos cair nessa tentação, porque amar a promessa não é algo divino. Você tem que buscar a promessa, mas amar somente a Deus. Porque tudo aquilo que você ama, você deseja mais do que tudo. Então quando a gente passa a amar a promessa mais do que a Deus, o nosso fim não é mais Deus, mas é a promessa. A gente não vive mais para Deus, mas vive para a promessa. E a Bíblia diz que Jefté, ele tinha um desejo, ele tinha uma vontade que formatou a vida dele, por rejeição, por orfandade, por ser bastardo. Qual era o desejo dele? O texto diz que quando houve um tempo em que os israelitas, através do povo de Gileade, foi até ele e pediu para ele libertar o povo, ele faz uma pergunta: vocês então que me abandonaram, que me rejeitaram, que me lançaram para fora, deixarão que eu seja líder sobre vocês? E a Bíblia vai dizer que ele vai dizer assim, que os outros vão responder a ele e vão dizer: sim, você será líder sobre nós. Então ele vai dizer: então eu topo. Não importa o que eu tenha que fazer para chegar, não importa quem tenha que morrer no meio do caminho para eu vencer, não importa o que eu tenha que sacrificar. Se eu vou sacrificar Deus, se eu vou sacrificar a minha família, se eu vou sacrificar a minha saúde, se eu vou sacrificar os meus dias, eu preciso governar. Eu preciso provar para os meus irmãos que eu sou melhor do que aquilo que eles disseram que eu era. Eu preciso mostrar para essa sociedade que eu não sou filho de uma prostituta. Só que eu aprendo algo, irmão. Lucas capítulo 2, versículo 52, tem uma chave de libertação na minha e na sua vida. Eu e você não precisamos buscar ser reconhecido pelos homens em primeiro lugar. Lucas 2,52 diz assim: e Jesus crescia perante os olhos de Deus, e também crescia diante dos olhos dos homens. Sabe qual é a ordem de Deus? Não busque que o mundo te reconheça, não busque mais do que tudo ser promovido, busque
busque mais do que tudo ser abençoado por Deus, porque quando Deus te abençoa, Ele toca no chefe, Ele toca no líder, Ele abre a porta, Ele abre o emprego, Ele abençoa a empresa, Ele faz tudo. Por quê? Porque você cresce diante de Deus, e depois Deus te faz crescer diante dos homens. Jefité falou: se é para ser líder por vocês, eu faço o que for preciso. Eu morro, eu vivo, eu faço o que for necessário. Eu quero ter a minha vingança. Tem muita gente, querido, falando que é propósito de Deus, mas é vingança. Tem muita gente dizendo que nasceu de Deus, mas nasceu da vingança. E tudo que nasce da vingança pode durar por um tempo, mas não dura para a eternidade. Porque você não precisa se vingar de ninguém, você precisa cumprir o propósito de Deus. Jefité queria mais do que libertar Israel, queria se vingar dos seus irmãos. Sabe, nós temos essas deformações do nosso caráter. Precisamos tirar esses tronos de idolatria. Você não precisa provar para ninguém que você é. Se você é, Deus vai responder que você é. Romanos capítulo de número 8 diz: quem intentará contra os escolhidos do Senhor, se é Deus quem o justifica? Querido, sabe o que Romanos está dizendo? Pode falar mal, pode tentar entulhar os seus postos, pode tentar colocar lixo nos teus sonhos, pode tentar te jogar numa cisterna, pode tentar te vender para os escravos, te levar para o Egito como escravo, mas podem tentar fazer tudo. Se você é escolhido do Senhor, Deus vai te justificar. Você não precisa se justificar. Me perdoa. Deus vai ser com você. Deus vai ser com você nos seus estudos. Deus vai ser com você na igreja. Deus vai ser com você no seu negócio. Deus vai, sabe qual é o nosso problema? A gente tenta convencer o outro. José tentou convencer os seus irmãos que o sonho era de Deus. Ele não precisava convencer. Deus no tempo certo convenceu todo mundo. Chegou um por um lá dos irmãos de José lá, e ele depois perdoou um por um e disse: olha, eu não vou mais me vingar de vocês. Eu vou preparar uma terra para vocês. Eu vou dar o melhor para vocês. Porque todo mal que fizeram contra mim, Deus transformou em bem. Todo mal que fizeram contra mim, Deus transformou em bem. Todo mal que se produz contra você, querido, Deus vai transformar em bem. Jefité, ele vai à guerra. Só que ele vai porque ele precisa vencer. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vai tomar Jefité. Vai tomar Jefité para quê? Para ele ser um libertador. O livro de Juízes é o livro da manifestação do Espírito no Antigo Testamento. Você nunca vai ver homens comuns serem cheios do Espírito no Antigo Testamento, a não ser no livro de Juízes. Caso contrário, você só vai ver reis, profetas e sacerdotes serem cheios do Espírito. Mas o único tempo da Bíblia onde homens comuns serão cheios do Espírito é no livro de Juízes. Eu considero Juízes o Atos do Antigo Testamento, da Nova Aliança, porque é o lugar onde Deus vai pegar pessoas comuns e vai fazer delas pessoas incomuns. Sabe, queridos, quando eu e você somos cheios do Espírito, nós deixamos de ser pessoas comuns e nos tornamos pessoas incomuns na presença de Deus. Eu e você passamos a ser pessoas que vamos viver e fazer coisas extraordinárias. Jefité era um homem comum, mas ele foi cheio do Espírito. E a Bíblia diz que depois que o Espírito se apossou dele, ele foi contra os gibeonitas. Depois que o Espírito se apossou dele, ele foi contra os inimigos. Depois que o Espírito se apossou dele, ele foi para libertar.
E é por isso que eu e você precisamos ser cheios do Espírito, porque quando o Espírito do Senhor vem sobre as nossas vidas, nós passamos a não ser mais pessoas que precisamos de sermos aqueles que vamos só ser libertos, mas nós passamos a ser libertadores. Você passa aí de encontro às mazelas, às destruições da sua vida. Jefté foi cheio do Espírito. Mas sabe algo que o Deus ele me mostra nesse texto? É que ele foi cheio do Espírito para ser um libertador fora, mas ele nunca deixou o Espírito tratar o interior dele. Ele foi cheio do Espírito para se tornar um vencedor, para se tornar um homem bem sucedido profissionalmente, para se tornar um guerreiro vencedor. Ele foi cheio do Espírito para conquistar tudo aquilo que precisava, mas ele não conseguiu permitir que o Espírito tratasse o seu interior, tratasse as suas feridas, tratasse as suas mazelas. Sabe o que eu entendo aqui? É que nós não podemos permitir que o Espírito só trabalhe na nossa vida para nós conquistarmos, para nós termos vitórias aqui fora. Nós precisamos que o Espírito cure o nosso interior, liberte as áreas do nosso interior que foram deformadas por decepções e frustrações do passado. Jefté se tornou um libertador de Israel, mas condenou a sua própria família. Porque a oração dele, embutida de um desejo de conquista, vai ser uma oração que ele vai dizer assim: Senhor, se o Senhor me fizer voltar como vencedor dessa guerra, e será aclamado em todo Israel e em todo Gileade, como aquele que não é mais o filho da prostituta, mas como aquele agora que é o homem mais honrado dessa cidade, a primeira pessoa que sair à porta da minha casa, eu a entregarei diante do Senhor como oferta de holocausto. Deixa eu transliterar essa oração de Jefté. Ele está dizendo assim: Senhor, não importa o que for preciso para que os homens me reconheçam como um homem que não é mais o filho da prostituta. Não importa o que for preciso para que os meus irmãos me aceitem. Eu estou disposto a sacrificar tudo. Eu estou disposto a sacrificar a minha família. Eu estou disposto a sacrificar a minha paternidade. Eu estou disposto a sacrificar os meus filhos. Eu estou disposto a sacrificar a minha esposa. Não importa o que precisa ser feito. O que importa é que eu quero voltar com todo o ouro dos gibeonitas que eles tiraram de Israel. Eu quero chegar aqui numa carruagem real e todo mundo me ver como vencedor. Essa foi a oração que ele fez. E ele disse: nem que para isso alguém da minha família vai perecer, nem que para isso o meu casamento se perca, nem que para isso eu perca o crescimento do meu filho, nem que para isso eu não veja os melhores dias da vida do meu filho e da minha filha. Muitos de nós estamos com uma idolatria no nosso coração. Muitos de nós estamos como aqueles que estamos fazendo de tudo, não para viver a vontade de Deus, mas para viver a vontade do nosso coração. E a Bíblia diz que Jefté foi à guerra e venceu a guerra. Mas quando ele venceu a guerra, a primeira pessoa que saiu da sua casa era a sua única filha. Eu acredito que na casa de Jefté poderiam ter servos. Naquela época muitas pessoas tinham o que chamamos de servos, empregados, pessoas que viviam na casa. Mas Jefté só tinha ela como filha. E a Bíblia diz que quem vai sair era a última pessoa que Jefté queria que saísse. Quem saiu foi a sua filha. Então aquele homem que estava voltando e todo mundo dizendo: ele não é mais o filho da prostituta, ele não é mais o órfão, ele não é mais o bastardo, ele não é mais um vadio, ele não é mais um marginalizado, ele é agora o líder de Israel. Aquele homem vai ver na sua frente saindo a sua filha, e ele vai ter não mais a alegria da vitória, mas a tristeza de perder o seu maior patrimônio.
Ele ganhou o mundo, mas perdeu a sua casa. Ele ganhou a felicidade de todos os seus amigos, mas perdeu o amor da sua vida, perdeu a admiração da sua esposa, perdeu o amor da sua esposa. Ele ganhou o mundo, mas perdeu a referência da sua filha na sua vida. Ele ganhou o mundo, mas fez da sua filha a pessoa mais infeliz da terra. A pergunta que Deus nos faz essa noite é: vale a pena ganhar tudo lá fora e perder dentro? Vale a pena viver uma vida desenfreada por sucesso passageiro? Eu não sei ainda se isso vigora. Um dos cantores sertanejos, eu estava lendo esses dias, e junto com as notícias, aquelas notícias de informativo, sempre tem uma notícia no meio ali, porque quando você abre o computador lá, a página fica com várias notícias. De um lado é política, de outro é esporte, de outro é entretenimento. E um dos cantores sertanejos que são famosos aí no mundo acabou de separar da sua esposa. 2 filhas, a esposa uma modelo, mas acabou, ou está acabando, ou está desmoronando. Mas talvez você me pergunte: ele vai ter o melhor avião do mundo? Vai ter o melhor, sim. Ele vai comprar o novo jatinho que a Embraer vai lançar? Provavelmente vai comprar. Ele vai ser alguém que vai talvez andar nos melhores iates? Vai. O problema de Deus não é você andar no melhor jatinho. Deus tem isso para alguém aqui talvez. Deus tem os melhores carros, Deus tem as melhores casas. O problema de Deus não é nos dar. O problema de Deus é que a gente não se perca naquilo que a gente tem, que a gente não seja dominado por aquilo que a gente tem, porque aquilo que a gente tem não guarda o que é mais precioso. Mas se Deus for o nosso rei, tudo que a gente tiver vai trabalhar para a gente, não a gente trabalhar para aquilo que a gente tem. Tudo que a gente tem não vai ser para a gente usufruir sozinho, mas vai ser para nossa família usufruir conosco, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso lar. Irmão, não trabalhe para as coisas, faça as coisas trabalharem para você e para Deus. Eu quero que vocês coloquem de pé. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar, Senhor. Sozinho não consigo mais. Sabe o que Deus está falando, querido? Coloque limite nos seus sonhos, porque os seus sonhos podem se tornar maior do que é Deus que te deu os sonhos. Adore a Deus, mas nunca adore os seus sonhos. Jefté, a Bíblia diz que quando ele chegou da guerra e a filha dele saiu para celebrar, a Bíblia diz que ele gritou e o coração dele doeu de angústia. Ele rasgou as suas vestes. Sabe o que é um guerreiro voltando feliz e chegar em casa e ver que destruiu a sua família? Foi isso que aconteceu com ele. Ele disse: minha filha, eu acabei com a sua vida. Para vencer, eu tive que acabar com a sua vida. Eu acabei com você. E é por isso que a Bíblia diz que ela foi chorar 2 meses nas colinas com as suas amigas, porque a Bíblia diz que ela nunca mais se casou. Não foi por uma escolha dela, não foi por um desejo dela, não foi porque ela era eunuca, foi porque o pai dela matou o destino dela.
Foi porque o pai dela matou os sonhos dela. Foi porque o pai dela matou o futuro dela. Foi porque o pai dela destruiu o que ela podia ser no futuro. E quando ele destruiu ela, ele destruiu a si mesmo. Jefté vai se tornar um homem amargurado e angustiado. Porque, por mais que ele se tornou vencedor lá fora, ele se tornou um fracassado dentro da sua família. Deus, essa noite quer que você, pai, você, mãe, seja alguém que vai conquistar lá fora, mas que vai também gerar a sua família em propósito e em vida. Deus quer que você seja alguém que vai voltar com as vitórias todos os dias, mas que para isso não vai precisar colocar a sua família em risco. Para isso não vai precisar sacrificar a sua família, porque toda vitória que sacrifica a família é um ídolo diante de Deus. Essa noite eu quero orar com você. Essa noite eu quero orar por você, porque essa noite eu quero que cada casal aqui pegue na mão. Quero chamar a pastora Poliana aqui ao altar. Se você está como casado aqui, se você está com seus filhos aí, você vai orar. Você vai orar ao lado da sua família hoje, porque Deus é o Deus que está dizendo: eu vos encherei do Espírito, vocês serão vencedores, vocês serão conquistadores. Mas para isso, vocês não vão precisar perder a família, vocês não vão precisar perder o casamento. Para isso, vocês não vão precisar sacrificar os vossos filhos. Para isso, vocês não vão precisar castrar o destino da vossa família. Eu serei Deus que vos abençoarei fora, mas serei Deus que cuidarei de vocês dentro. Eu quero que você pegue aí na mão da sua esposa, eu quero que você pegue aí na mão do seu esposo. E você que está aqui sem a sua família, creia que Deus vai trazer a sua família, ou vai chamar a sua família a este lugar. O louvor vai começar a cantar Amanagassai, Uriamá Soremanagassai, e você vai começar a orar neste lugar, e vai começar a dizer: Deus, quando eu era Deus, feliz, eu quero que o Senhor me cure, sentia a tua eu quero que o Senhor faça aqui em mim, caminhava vigore a ali nos tua teus vontade. jardins, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus filhos voltar. Aleluia! Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez o meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez o meu coração. Me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar, Senhor. Sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Eu quero que esposos coloquem a mão na cabeça da sua esposa. Esposo, mães, coloquem a mão na cabeça dos seus filhos aí. Coloque a mão, esposo, coloque a mão no meio da cabeça. Tem homem que ele não ora pela esposa, que ele não consegue nem colocar a mão, ele fica até envergonhado. Coloque a mão, irmão, olha para ela, coloque a mão, vira de frente para ela agora. Coloque a mão na cabeça dela. Deus está mandando fazer isso. Deus está mandando fazer isso. Deus está mandando fazer isso. Mães que estão aqui, coloque a mão na cabeça das suas filhas, dos seus filhos, em nome de Jesus. Esposos, coloquem a mão na cabeça da sua esposa. Vocês vão orar pelas suas esposas agora comigo. Sabe por quê? Porque Jefté, ele continuou a gerar geracionalmente uma geração
que foi abandonada. E a consequência disso é que a geração de Jefté se tornou estéril. Não houve propagação de filhos. Ele nunca teve neto. Ele nunca teve o prazer de ter um neto. E você, esposo, vai orar pela sua esposa numa oração proposital, numa oração de proteção. Ele protegeu Israel, mas ele não protegeu a sua casa. Ele protegeu os de fora, mas ele não protegeu a sua esposa. Ele protegeu os de fora, mas ele não protegeu a sua filha. E você vai orar essa noite, homem, comigo. Ore assim comigo, diga assim: meu Deus, em nome de Jesus, eu estou com a minha mão sobre a cabeça da minha amada esposa, e eu quero declarar, meu Deus, que eu hoje assumo a paternidade e o sacerdócio da minha casa. Deus, eu quero que o Senhor me gere para cuidar, para amar, para zelar da minha esposa, dos meus filhos. Eu quero voltar todos os dias para minha casa com os despojos da guerra. Eu quero voltar todos os dias para minha casa, trazendo alimento, trazendo prosperidade, trazendo segurança para minha família. Mas eu quero todos os dias cuidar da minha família, amar a minha família, fazer votos pela minha casa, que guardam a minha casa. Deus, eu abençoo a minha esposa, os meus filhos, o meu lar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haverá paternidade geracional na minha família, em nome de Jesus. Serviremos a Deus.